galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2018. Eu vou fazer agora a questão 26. A questão diz assim: a figura acima exibe num diagrama PV um ciclo reversível a que está submetido 2 moles de um gás monoatômico ideal. Sabendo que as temperaturas nos estados A, B e C estão relacionadas por Tc igual a 3Tb, que é igual a 9Ta, qual a eficiência do ciclo? Bom, a gente pode pensar o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma relação entre essas temperaturas aqui em função de T. Se eu dividir todo mundo por 9, tá? Vai ficar assim: TA é igual a TB sobre 3, que é igual a TC sobre 9. Então, aqui vai ficar 1. Na verdade, eu vou poder escrever o seguinte: se TA for igual a T, TB vai ser igual a 3T. E TC vai ser igual a 9T. Beleza? Então, agora, eu cheguei à conclusão que nesse ponto aqui eu vou ter a temperatura T, nesse ponto a temperatura 3T e nesse ponto a temperatura 9T. São várias isotermas que vão passando aqui, né? Então, agora, pensa o seguinte. A primeira coisa que eu tenho que fazer para achar a eficiência, né, ou seja, o rendimento desse ciclo, eu vou ter que achar a quantidade de calor em cada trecho desse ciclo. Vou achar a quantidade de calor de A para B, de B para C, de C para A, certo? Então, a primeira parte da minha conta é calcular o trecho AB, certo? Então, como a gente sabe, de A para B, o volume não variou. Se o volume não variou, é um processo isovolumétrico, né? E no processo isovolumétrico, a gente sabe que a quantidade de calor é o QV. QV é igual a N CV vezes ΔT. A gente tem que lembrar que a relação de Mayer, ela dá o seguinte, que CP menos CV é igual a R. E aí, para um gás monoatômico ideal, a gente tem aquela relação de que 5R sobre 2 menos 3R sobre 2 vai ser igual a R. E aí eu vou usar essa relação para fazer a minha conta. Então, aqui para o QV vai ficar assim, ó. QV é igual a N vezes CV é o quê? 3R, né, sobre 2. Então, vai ficar 3R sobre 2 vezes a variação de temperatura, que seria a temperatura de B menos a temperatura de A. Então, vai ficar assim, ó, 3T menos T. Então, eu sei que a quantidade de calor de AB vai ser o quê? N vezes 3R sobre 2 vezes 2T. Se eu simplificar o 2, eu sei que a quantidade de AB vai ser o quê? 3NRT. Calculei a quantidade de calor de AB. Agora, eu vou calcular a quantidade de calor de B para C. Então, vamos botar aqui, ó, trecho de BC. No trecho de BC, a gente nota que o processo é um processo
isobárico, né? Como é um processo isobárico, eu vou usar o QP. E o QP é igual a NCP ΔT. Mas a gente sabe que CP é 5R sobre 2. Então, eu sei que o QP vai ser igual a N vezes 5R sobre 2, vezes a variação de temperatura, que vai ser 9T menos 3T. Então, 9T menos 3T. Então, eu sei que QP vai ser N vezes 5R sobre 2, vezes, aqui vai dar 6T. Então, fazendo essa conta, né, simplificando o 6 com o 2, aqui vai dar 3. Então, eu sei que QP é igual a 3 vezes 5, 15 nRT. Ou seja, que o Q de B a C vai ser igual a 15 nRT. Achei quanto que vale o Q de B a C, certo? Agora, eu tenho que fazer a quantidade de calor do trecho, vou botar aqui, ó, do trecho de CA. Se a gente notar, ó, o trecho de CA está variando as três grandezas. Então, eu vou usar a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Ou seja, eu poderia escrever que a quantidade de calor de CA vai ser igual a ΔU mais o trabalho, certo? Bom, se a gente lembrar, o ΔU, ele é igual a... A gente pode fazer assim, ó. Q de CA é igual quantidade de calor, eu posso usar a equação de Clapeyron, né? Que é 3 meios de nRT menos, né, o trabalho. Se a gente for pensar, o trabalho ele é numericamente igual à área dessa figura aqui, certo? Essa figura aqui, ela é uma figura onde a gente tem um trapézio e a área do trapézio, que é o trabalho, ele vai ser o quê? Base maior mais base menor divididos por 2 vezes a altura, né? Só que a gente tem que ter cuidado, porque o que está acontecendo? O volume está diminuindo, então está ocorrendo uma compressão. Então, se está ocorrendo uma compressão, isso aqui, em vez de ser menos, vira mais, porque esse resultado aqui, ele fica negativo, certo? Então, a gente pode escrever aqui, ó, negativo, pois ΔV está ficando... Então, vamos lá. Qual é a base maior? A base maior é 3P e a menor é P. Então, vai ficar assim, ó, 3P menos P sobre 2 vezes a altura. A altura vai de V a 3V, então ela foi 2V. E aí eu posso dizer o seguinte, que aqui posso simplificar esse com esse, então vai ficar, aqui é mais, né? Então vai ficar 4PV, certo? Então, a gente pode dizer que o trabalho vai ficar assim, ó, que CA é igual a 3 meios de nRT mais 4PV. Mas, bola, ninguém tá com PV, tá todo mundo usando nRT, eu sei. Saca só, por Clapeyron,
A gente não sabe que PV é igual a nRT, então, olha só, eu sei que QCA vai ser 3 meios de nRT mais 4nRT, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que QCA é igual a 3 meios de NR, só que o T aqui é a variação de temperatura de C para A. De C para A, está variando 9 para T, vai variar 8, né? Então, a gente vai ter aqui 8T mais 4nRT, certo? Se eu simplificar o 8 com o 2, aqui vai ficar 4. Então, que CA vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 4 nRT. Então, eu sei que aqui no caso, o QCA, então vai dar 16 nRT, beleza? Então, agora eu tenho que saber qual é o rendimento, né? E a gente sabe que o rendimento, ele é o trabalho divididos pela quantidade de calor da fonte quente. Então, pensa comigo o seguinte, se a gente for pensar em fonte quente, tá? Ele vai ser igual a quem? É o aquecimento, ó. Então, ele estava em T, foi até B, e de B ele foi até C. Então, a fonte quente é o quê? O AB mais o BC. Então, ó, o AB vale 3 e o BC vale 15. Então, a fonte quente foi o quê? 3 mais 15 nRT. Então, o Q da fonte quente é 18 nRT. Agora, e o trabalho? O trabalho vai ser a fonte quente, né, menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, pensa comigo o seguinte, a fonte quente a gente já calculou, que é 18. E a fonte fria? Vai ser exatamente no resfriamento do gás, que ele estava em 9T e baixou para T. Então, é o trecho CA. Então, Q de CA é igual a 16 nRT. Então, o trabalho vai ser o quê? 2 nRT. Show? E aí, agora dá para fazer o rendimento. O rendimento vai ser 2 nRT divididos por 18 nRT. Simplifica esses caras, eu sei que o rendimento vai ser igual a 1 nono. 1 nono seria a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.